E aí galera, antes de começar o vídeo eu queria agradecer bastante pelos comentários do último vídeo do Beatriz If. Eu realmente fiquei feliz de vocês terem gostado, eu achava que ia ser um vídeo bem ignorado pelo público, já que era basicamente uma história criada pela minha esquizofrenia que eu achei maneiro e postei. Eu fico feliz por saber que vocês vão apoiar esses estilos de vídeos longos que eu postar e tal. Aliás, a ideia desse vídeo eu peguei de um comentário que eu achei maneiro em um dos meus posts. Agradeço aí ao Yuoyas Godoy 3993. Tu me deu uma ideia muito foda, irmão. Mas enfim, fique com o vídeo aí, espero que gostem. Lá no arco 6 de ReZero, que no caso é a nova temporada que tá lançando, teve um evento bem estranho que rolou, que tipo, até hoje não tem uma explicação dita na novel, e o autor não abre o bico pra falar sobre. Esse evento foi lá no episódio 9, que o Subaru, depois de ter morrido 2 vezes sendo empurrado da escada, achando que aquilo que ele viu até a morte dele era tipo um sonho mirabolante do futuro, o que em tese não tá errado, já que se ele voltou no passado, mas ele já viveu o futuro, então meio que o que ele sabe vai acontecer no futuro. Mas isso não vem ao caso. Depois dele ver que na verdade aquilo era um retorno pela morte dele e não um sonho do futuro, ele tenta fugir da torre pra ninguém mais matar ele. E nessa fuga dele, o Subaru como sempre se fode o tempo todo. O cara é atacado por um verme de areia, aí do nada o verme de areia explode, a areia abre um rombo e ele cai num lugar cheio de defunto, tipo, é foda. Mas depois dele cair em uma das cavernas do deserto de Hungria, ele vai andando por lá tentando achar uma saída, até que ele acha um dos portões que a gente viu lá no episódio 3. Ele abre esse portão até o terceiro, como sempre, e logo no quarto portão não abre. Ele começa a bater nesse portão, todo putaço por ter andado tanto só pra chegar num lugar sem saída. O Subaru já tinha ficado 4 horas andando por aquela caverna até esse momento, então ele já tava entrando em contato com bem mais do que deveria do miasma concentrado no ar. Então ele já tava meio malucão das ideias até esse momento. E agora é que é o ponto que eu acho estranho, meio que quando ele toca no portão de novo, ele começa a brilhar e do nada é teleportado de volta pra torre. Eu pesquisei muito pra tentar explicar o que aconteceu nessa cena, mas eu não achei em lugar nenhum alguma explicação. Mas enfim, depois dessa cena acontece o que nós sabemos, né? O Aura Monster e, spoiler, que o Subaru morre logo em seguida. Mas e se isso fosse diferente? O que aconteceria se aquele portão só tivesse se abrido e o Subaru seguisse seu caminho? É isso que vocês vão ver agora. Deixando claro que eu vou separar os acontecimentos em 2 atos pra explicar melhor. Enfim, bora lá. O Subaru toca no quarto portão de pedra e ele só desaparece como os outros 3 anteriores. O caminho que ele via adiante parecia exatamente a mesma coisa que ele viu até agora. Isso irritava um pouco ele, mas ele estava sem tempo para se lamentar e só continuou andando. Ele, enquanto anda, fica olhando para os lados para ver se dá para ver alguma luz saindo de alguma fresta qualquer, mas ele continua não vendo nada que agrade ele. Ele até fica tremendamente incomodado por não ter ninguém ali ou algo para ele reclamar. Até que chega uma hora que ele aceita que tá sozinho e começa a conversar com ele mesmo enquanto anda. Por quê? Por que eu tô aqui? Por que eu tô nessa caverna? Por que eu tô nesse deserto? Por que eu tô nesse mundo? Isso só pode ser alguma punição divina. O que será que eu fiz? Eu não honrei meu pai nem minha mãe. Acho que achei o motivo. O Subaru, depois dessa conversa com ele mesmo, começa a reparar mais no corpo dele para distrair a mente. Ele vê que tá com um porte físico bem mais forte do que ele se lembrava. Ele até se pergunta se foi o tal do Subaru Natsuki que tinha começado a malhar depois que foi para esse mundo. Uma hora se passa com ele andando naquele caminho no quarto portão. Ele já estava tão exausto que queria só descansar ali mesmo, mas não podia. A boca dele estava extremamente seca e ele sentia seu peito pesado. Parecia bastante a sensação de mergulhar numa água muito funda e a pressão começar a fazer efeito. Ele, enquanto anda naquele estado, se arrepende de ter jogado aquele cantil de água fora quando ele chegou perto do quarto portão. Ele até se dá um soco muito forte no braço que ele tinha aquelas manchas pretas por ter feito aquilo com o cantil. Na hora que ele se dá o soco no braço, ele acaba caindo no chão e batendo de leve a cabeça na parede da caverna. Ele estava fraco demais depois de tanto tempo andando. Ele meio que se escora na parede para descansar depois de cair. Só que ele olha pro lado dele e vê uma flor quase nascendo na parede da caverna. Isso anima um pouco ele, porque na hora que ele estava almoçando com a turma da Emília, ele ouviu a história de que eles tinham passado por um campo de flores para chegar na torre. Ele entende que estava perto de onde eles vieram. Ele se levanta com toda a sua energia que ainda tinha e continua andando. 10 minutos depois ele começa a ver que a caverna estava enchendo de mais e mais flores. Ele se anima tanto que começa a correr até finalmente ver uma luz bem lá no fundo da caverna. Ele corre com tudo que ele tem em direção a essa luz, até que ele chega no fim da caverna e finalmente vê a saída. Ele finalmente consegue ver o céu estrelado da noite.
O Subaru, quando vê a luz da lua, ele sai correndo da caverna e se joga naquele campo de flores enorme, de braços abertos. Ele até imagina que se começasse a chover ele seria o homem mais sortudo do mundo, mas definitivamente ele não é um homem de sorte. Ele, enquanto está deitado, até vê umas coisas que chamam a atenção dele ao redor, como uma espécie de barreira estranha, cheia de areia, como um nevoeiro. Mas ele ignora totalmente e tira sua luva e seu cachecol. Ele deixa do lado dele e só simplesmente vai dormir. Ele estava muito cansado. Ele se achava merecedor de um descanso depois de tanto tempo andando. Então ele começa a tentar dormir. Ele até admite no pensamento dele que um campo florido é bem agradável para dormir. E, enfim, ele finalmente dorme. Quando o Subaru acorda, ele olha ao redor dele e vê que tá dentro da caverna de novo, escorado numa parede. Ele só levanta meio sonolento. Nossa, desde quando meu sono é tão pesado assim? Eu rolei lá de cima aqui pra baixo e nem acordei. O Subaru ergue as mãos dele para coçar os olhos dele que ainda estavam meio fechados pelo sono. Mas quando a mão dele toca o rosto, ele vê que a luva tava na sua mão. Quando ele sente isso, a cara dele fecha e ele sente seu cachecol em seu pescoço. Ele diz em voz alta: "Não, não, não." E logo após olhar para a caverna, ele vê que a luz estava no fim da caverna. E a ficha cai para ele. Ele morreu enquanto dormia. Numa ocasião normal, ele ficaria nervoso e assustado de como isso aconteceu. Mas pelo miasma que ele absorveu até ali, ele não fica assustado, e sim com uma raiva e um nervoso ao mesmo tempo. Ele corre até o fim da caverna e chega no campo florido atrás de quem matou ele. Ele até se pergunta se o assassino que matava ele na torre tinha seguido ele até ali. E ele fica mais irritado ainda com essa possibilidade. Mas quando ele olha ao redor do campo, ele só viu um mar de flores. E no fim desse mar de flores, um deserto. E atrás dele uma barreira segurando uma nuvem de areia do outro lado. Não tinha nada que podia matar ele ali. Mas ele estava muito irritado e fora de si naquele momento. Ele acaba gritando, chamando quem matou ele para aparecer. Ele grita tão alto que o som acaba ecoando pelo campo inteiro. Até que em um momento o Subaru sente tudo tremendo ao seu redor. E a visão que ele tem é definitivamente assustadora. Diversos animais bem semelhantes a ursos, com sua pele toda florida, levantam do mar de flores. Tinha facilmente mais de 30 ali. O Subaru, na hora que vê isso, fica completamente aterrorizado e lembra de uns defuntos que ele viu na mesma hora que caiu naquela caverna. Era exatamente aqueles bichos. O Subaru até tentou correr desesperado para aquela tempestade de areia atrás dele, mas quase na mesma hora ele ouve vários rugidos vindo atrás dele e sente seu pé sendo mordido e puxado para trás. Ele grita de dor e puxa o chicote que tinha na cintura dele para tentar acertar o urso que estava mordendo ele, mas ele tem zero pontaria com o chicote e acaba acertando na barriga do urso ao invés da cabeça, o que só deixa o urso mais irritado e sair do pé do Subaru para morder a barriga. O urso morde a barriga do Subaru, rasgando a pele e abrindo ela completamente. O Subaru estava sentindo uma dor tão grotesca e tanto desespero ao ver que seu intestino estava caindo para fora do corpo, que ele começa a ignorar o urso e fica tentando pegar suas tripas e intestino e colocar de volta na barriga. A sensação de queimação que ele sentia era tão forte que ele nem estava mais sentindo a dor da mordida do urso naquela altura. Ele nem tinha mais forças para gritar, ele só estava aterrorizado e agonizando em silêncio. A visão do Subaru começou a ficar preta. Tudo estava se apagando enquanto ele sentia aquela queimação e dor das mordidas ficando mais fundas. Seus braços começam a se recusar a se mexer e seu corpo também, até que tudo ficou preto. Ele olha pra frente e vê a parede da caverna. Ele tinha morrido. O Subaru passa a mão na barriga e cai no chão da caverna desmaiado. Ele não aguentou a pressão de ver tudo aquilo e sentir tudo aquilo.